Oi, pessoal. Bom dia, bom dia. Tô aqui, né? Hoje a gente vai continuar o nosso assunto, né, de termoquímica, parte de entalpia. Tivemos um descansinho na semana passada, né? Na sexta-feira foi feriado. Então, hoje a gente vai continuar o que a gente estava vendo, né? A gente estava na aula, seria a 16, a nossa última aula, né? Que eu fiz os exercícios com vocês, tudo. E agora, então, é a aula 17, que é a continuação, tá? Que é a entalpia de combustão. Então, o que nós já vimos a respeito desse assunto? Entalpia nada mais é que variação de calor. E variação de calor, o químico gosta de ficar analisando, e para cada reação, cada tipo de reação que ele analisa, ele dá o nome da entalpia daquela reação. Tá? Então, nós já vimos a entalpia de formação, que é o ΔH para uma reação de formação. Agora, a gente vai ver a entalpia de combustão, que é o ΔH, variação de entalpia, variação de calor, né? Para uma reação de combustão. É isso, tá? E reações de combustão, elas aparecem muito porque faz parte do nosso dia a dia a todo momento. Quando você usa o carro, quando você acende o fogão em casa, né? A todo momento a gente está tendo uma reação de combustão. E então, o que vocês precisam saber? Montar as reações de combustão, tá? Então, precisa saber sim, ela cai bastante. Então, o que é uma reação de combustão? Reação de combustão é a mesma coisa que queima, tá? Entrar em combustão é entrar em queima. Então, o que você vai ter? Você tem o seu combustível, a sua substância que vai ser queimada, e sempre só existe reação de combustão se você estiver reagindo com oxigênio. Sempre vai ter oxigênio. Ah, mas o exercício não falou, mas falou que é combustão, vai ter o oxigênio, tá? E aí, o que você vai analisar? Se na fórmula do seu combustível tiver carbono, ao reagir com oxigênio, a gente aqui trabalha a queima completa, tá? Entalpia de combustão é para quando você tem uma queima completa. Tem também queima incompleta, mas o exercício aqui trabalha com a completa. Se for a incompleta, ele fala quais são os produtos que são formados, tá? Então, se no combustível tiver carbono, quando ele reage com oxigênio, vai formar CO2. Se no combustível tiver hidrogênio, quando reagir com oxigênio, vai formar água. Ah, mas e se o combustível tiver outros compostos, outros elementos? Aí o exercício vai falar quais são os produtos que serão formados. Mas se tiver carbono, forma CO2. Se tiver hidrogênio, forma água. Se tiver os dois, forma CO2 e água, tá certo? E se tiver oxigênio? Tá? No caso, por exemplo, eu vou dar dois exemplos, tá? E a gente vai fazer os exercícios da apostila. O metano é CH4, combustível, gás natural. Quando ele reagir com oxigênio, na sua fórmula tem carbono? Tem. Se tem carbono, vai formar CO2 na queima completa. Os exercícios, gente, eles fornecem os estados físicos, tá? Se é gasoso, se é líquido, ele vai fornecer. Mas, por isso que eu não estou colocando aqui. Tem hidrogênio no metano. Se tem carbono, forma CO2. Se tem hidrogênio, forma água. Pronto, tá? E aí, o que o químico faz? Analisa a variação de calor para essa reação. Toda reação de combustão libera calor. Então, vocês vão perceber que ΔH de combustão é sempre negativo. Lembra que o sinal negativo indica que está liberando calor. Só que aí a gente tem que fazer o balanceamento. E aí a gente padroniza. Quando ele falar em entalpia de combustão, é para você reagir 1 mol do combustível. Lembra quando era de formação? Era para formar 1 mol da substância. Ó, formação é para formar. Aqui é combustão, é para queimar 1 mol do combustível. Então, você aqui na frente do metano vai estipular o 1. E aí você vai fazer o balanceamento, tá? Eu tenho um carbono só, aqui eu só tenho um carbono, então tá certinho, põe um para saber que não pode mexer. 4 hidrogênios aqui, aqui não tem hidrogênio, aqui não tem hidrogênio, aqui tem hidrogênio, só que eu tenho 2. Então, para ter 4, eu preciso colocar um 2 na frente. 2 vezes 2, 4. Agora, só falta acertar aqui o oxigênio, né? Então, eu vou ver quantos oxigênios eu tenho aqui. 2 mais 2, ó, aqui são 2,
mais 2 aqui da água, porque tem um 2 na frente, deu 4 oxigênios. Para ter 4 oxigênios, vou colocar aqui na frente um 2. 2 vezes 2, 4. Pronto, como que a gente interpreta essa informação? Então, a gente foi lá no laboratório, fez essa reação de combustão completa e mediu o ΔH lá no calorímetro. Deu que liberou 890 kJ por mol do combustível que foi queimado. Ah, mas e se eu queimar 2 mols? Vai liberar o dobro aqui. Lembra dessa ideia, gente? Ela continua, tá? 1 mol do combustível reage com quantos mols do oxigênio? 2. Então, esses 2 mols do oxigênio também é para esse ΔH. Formam quantos mols do CO2? Um só. Vai ser esse valor se for para o CO2. E se for analisando a água, aqui na frente não é um 2? 2 mols de água vai ter esse valor, né? Lembrando que o número do balanceamento é a proporção em mol, que a gente chama. Outro combustível que aparece bastante é o etanol, que a gente usa no carro. C2H6O, essas fórmulas são dadas, tá? Reação de combustão sempre reage com O2. O meu combustível tem carbono? Tem, não importa a quantidade. Tem carbono, forma CO2. Mas, meu combustível tem hidrogênio? Tem, não importa a quantidade. Aqui é hidrogênio, aqui é hidrogênio. Ah, mas aqui tem 4, aqui tem 6, não importa. Tem hidrogênio? Tem, vai formar água. Ah, mas a Inês, aqui também tem oxigênio. Tá, mas o oxigênio tem tanto no CO2 na água, não faz diferença, tá? Continua com os mesmos produtos, CO2 e água. Balanceamento. Se eu estou falando entropia de combustão, aqui é para 1 mol do combustível. Fui lá no laboratório, fiz essa reação e analisei o ΔH. Esse valor é dado, tá? Ou a gente aprende a calcular também. Menos liberou 1.365 kJ para cada mol do etanol que eu queimei. Só que aí eu preciso balancear. 2 carbonos aqui, começa com carbono, vai aqui na frente e coloca um 2 na frente do carbono. Vai para o hidrogênio, 6 hidrogênios aqui. Aqui não tem hidrogênio, tem na água, só que na água são 2, né? Vou colocar um 3 na frente, 3 vezes 2, 6 hidrogênios. Só falta o oxigênio. Olha quantos oxigênios tem ao todo aqui, ó. Aqui são 4, 2 vezes 2, 4. Mais 3 aqui da água, 7. Eu só tenho 1 aqui. Então, eu preciso, com esse, ter 7 ao todo. Se eu tenho 1 aqui, eu preciso, então, aqui ter 6, né? Ao todo, com esse 1, para dar 7. Que é o que eu tenho de oxigênio no produto. Então, eu vou colocar um 3 aqui na frente, ó. 3 vezes 2, 6. Mais esse 1, 7. Entendido, pessoal? Tá? Essa é a ideia. Esse ΔH é chamado de combustão e muitas vezes vem um Czinho aqui embaixo, ΔH de combustão. Lembrando que para ser de combustão é sempre 1 mol do combustível, tá? Agora eu vou fazer os exercícios da apostila com vocês. Então pega aí na apostila na página 234, tá? Eu vou resolver esses exercícios. E aí depois, então, vocês têm que fazer a tarefa mínima, complementar, né, gente? Tem que estudar, hein? Tá? Porque a gente não sabe até quando a gente vai precisar montar essas aulinhas e vocês não podem perder conteúdo, tá? Então, vamos fazer aqui, ó. A página é a página 234. Vou fazer junto com vocês, tá? 234. Primeiro exercício. 1 dos componentes do GLP, gás liquefeito do petróleo, é o propano, que é o C3H8. Me deu a fórmula. C3H8. Cuja entalpia de combustão é igual a 2.044 kJ por mol. Escreva a equação termoquímica, então ele quer que a gente escreva a reação de combustão completa do C3H8, gasoso, indicando seu, aí ele escreveu, indicando seu ΔH de combustão. Tem um zerinho aqui em cima, gente, esse zerinho não serve para nada, né? Só serve para falar para você que está em condições padrão, tá bom?
Então não vai influenciar em nada. Se não tiver o zerinho, também significa que está em condições padrão. Esse ΔH, gente, é o que ele escreveu lá pra gente. 2044. Qual é o que você tem que acrescentar? Quando for de combustão, sempre libera calor. Então vai ter que ter um menos aqui. Ele não escreveu isso no exercício, tá? Mas, gente, reação de combustão sempre libera calor. Então vamos montar a reação. Reação de combustão. C3H8. 1 mol, tá? Porque é padronizado para 1 mol. Reage com o oxigênio. No meu combustível, tem carbono? Meu combustível tem carbono? Deixa eu mudar de cor aqui. Tem. Então, vai formar CO2. Não importa quantos hidrogênios tem aqui. Gente, aqui ele falou que é gasoso, tá? Então, aqui também o gás oxigênio é gasoso, o gás carbônico é gasoso. Mas a água tem hidrogênio? Tem. Vai formar água. Mais a minha aguinha. H2O. Coloca no estado padrão que é líquida, tá? É que a minha lousa é pequena aqui. Mas aqui na frente você escreveria assim. ΔH menos 2044 quilojoules por mol. Agora vamos fazer o balanceamento. Aqui vai ser 1, né? Então eu tenho 3 carbonos aqui, vou colocar um 3 aqui na frente. 8 hidrogênios aqui, vou colocar um 4 aqui na frente para dar 8 hidrogênios. Agora só falta o oxigênio aqui. 6, 3 vezes 2, 6, mais 4, 10. Para ter 10 oxigênios aqui, porque aqui não tem oxigênio, né? Eu coloco um 5. Tá certo? Então, o primeiro exercício aí já foi, tá? Agora, para fazer o exercício de 2 a 5, tem uma figurinha aí de um motor, de um automóvel, que tá usando o octano, que é a substância principal da gasolina. Ele fala aí no textinho, tá? Gente, vou apagar porque a luzinha é pequena e aí não dá pra ir na sequência, né? Como agora é vídeo, vocês podem parar. Se fosse em aula, vocês já estavam bravos. Elis, espera, tá? Então aqui, ó, o exercício de 2 a 5, ele envolve o textinho que fala do octano. Ele fala que a gente tem o octano no motorzinho entrando com oxigênio. E tá falando que tá saindo, lá com uma setinha verde, dióxido de carbono, que é o CO2, mais água. Ó, aqui ele fala o que tá saindo, né? Aí ele pergunta no 2. O esquema ilustra uma reação de formação ou de combustão? De combustão, porque você tem o combustível mais o oxigênio formando CO2 e água. Então, combustão. 3. Equacione a reação termoquímica de combustão completa do octano líquido, indicando o ΔH de combustão, que é de menos 5.520. Ó, aqui ele colocou negativo, tá? Então, vamos fazer a reação. Essa reação, gente, dá um pouquinho mais de trabalho, tá? O balanceamento. Mas tem que treinar. C8H18. Então, vamos lá. C8H18. Ele falou que é líquido. 1 mol do combustível. Vou reagir com gás, oxigênio, porque é uma reação de combustão. Tem carbono? Tem. O que forma? CO2. Tem hidrogênio? Tem. O que forma? Água. Os estados físicos, gasoso e líquido. Ele falou aqui líquido, né, no texto, por isso que eu tô colocando. O ΔH dessa reação, não cabe ali, né? Então, vamos colocar aqui no cantinho. É menos 5.520 kJ por mol. Tá? Tô colocando aqui no cantinho. Balanceamento. 8 carbonos aqui, vou colocar um 8 aqui. 18 hidrogênios aqui, vou colocar um 9 aqui. 9 vezes 2, 18 hidrogênios. Só falta aqui, né? Tá vendo que é sempre igual?
8 vezes 2, 16. Cuidado agora, ó. 16 mais 9. São 9 água. Dá 25. Que número multiplicado por 2 me dá 25? 25 é um número ímpar, né? Então, não vai dar um número inteirinho aqui, tá? Ou você coloca 25 sobre 2, ou você coloca 12,5. Porque, ó, 12,5 vezes 2 dá 25. Não se incomode, tá? Se o balanceamento não der redondinho. Porque você não pode mudar esse valor. Entalpia de combustão aqui tem que ser 1, tá? Então, você tem que aqui padronizar para 1. Pronto. O trecho a gente montou, né? Na aula passada, a gente fez um exercício de combustão do octano, tá? Se vocês olharem na aula anterior, o último exercício tem essa reação também, tá bom? Aí, o que a gente tem? Então, esse daí foi o terceiro. Agora, o quarto exercício. Calcule o calor liberado, é liberado porque o ΔH é negativo, da combustão completa de 5 mols do C8H18. Aqui é 1, né? Balanceamento aqui é 1. Então, 1 mol vai ter aquele ΔH, que você pode, como ele está falando no calor liberado, você pode escrever só libera, ó. Libera 5.520 quilojoules. Escreveu libera, não precisa do negativo, tá? Ele quer o calor liberado, X, embaixo do calor, para 5 mols, ó. A reação é para 1, ele quer para 5. O que você vai fazer? Multiplicar por 5. Então, daqui para cá, vezes 5, esse daqui é vezes 5. X vai ser, então vai dar 0, 10 vão 1, 25, 26 vão 2, 25, 27 e 28. 28.600, acho que é 27 com 2, né? 25 vão 2, 27. Olha eu já errando de propósito, né? Você já sabe. Quilojoules. Tá certo, gente? E o último exercício 5, ele fala o seguinte, tá? Vou ter que apagar a lousa para poder montar. Só vou deixar mesmo a reação que a gente vai precisar, tá? Esse aqui eu vou apagar, então. Bom? Então, o 5, ele fala o seguinte. Conhecendo o ΔH de combustão, então a gente já conhece esse valor, né? ΔH de combustão. O ΔH de formação, ó, ΔH de formação, vou fazer com laranja, do CO2 é 394. Então, ΔH de formação, entalpia de formação do CO2 é menos 394 quilojoules por mol. Formação é para 1 mol. Aí ele fala que o ΔH de formação da água, entalpia de formação da água, tá no exercício, é menos 285,5 quilojoules para cada mol da água. Calcule o ΔH de formação desse C8H18, que eu vou chamar de X, é o que ele quer. Quando fala em entalpia de formação, é o assunto nosso da última aula. Falou em entalpia de formação, o que você sabe? Que o ΔH da reação pode ser calculado fazendo entalpia final, produto, menos entalpia inicial, que são os reagentes. Então, aqui, produto menos reagente. Eu consigo calcular o ΔH de qualquer reação se eu tiver entalpia de formação. O que eu tenho nesse exercício? Eu tenho o ΔH da reação, então eu tenho esse valor aqui. Vocês vão terminar e vão me mandar, tá? Vou ver quem vai até o finalzinho do vídeo, hein? Esse ΔH eu tenho, que é menos 5.520. Esse valor aqui, gente, é o ΔH que foi dado. Dos produtos eu tenho, só que cuidado que aqui é para 1 mol. Aqui eu tenho quantos na reação? Eu tenho 8, então aqui eu tenho que multiplicar por 8. Aqui eu tenho quantos na reação? 9, então esse valor eu tenho que multiplicar por 9. Esses são os produtos, esse vezes 8 negativo, esse vezes 9 negativo.
Você soma os dois, conserva o sinal. Você vai ter esse valor aqui. Aí você vai ter esse valor que você vai colocar, que eu quero ver se vocês finalizam direitinho, menos. Do reagente é o que você quer. Aqui é 1, então é um X. Esse X é o que você quer. E por que ele não deu entalpia de formação do O2? Porque entalpia de formação de substância simples vale quanto? 0. Por isso que ele não deu. X mais 0. E aí, então, vocês vão finalizar e vão me mandar, tá? Me manda em privado. Esse valor, você vai finalizar aqui, junta os dois, menos com menos, soma, tá? Conserva o sinal de menos, vai ser aqui. Menos os reagentes, que é o que ele quer. O X aqui é 0, o O2. Esse valor aqui é o ΔH dado da reação. Que na última aula a gente aprendia a calcular, porque a gente tinha tudo aqui. Agora é o contrário. Eu tenho o valor final e eu quero das substâncias. Tá certo, gente? Não quero me estender muito, senão o vídeo fica muito longo, tá? Finalizem e me mande para eu ver que vocês entenderam. Beijinho, até a próxima aula.